Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco como funciona as condições especiais e os benefícios diferenciados no INSS para as pessoas que são monocular. Muito prazer, meu nome é Fernanda Diniz, sou advogada e tenho um escritório especializado em benefícios do INSS. É um prazer te receber aqui. Bom, o monocular é aquela pessoa que enxerga de um olho só. E desde 2021 existe já uma lei que é considerado todo monocular como PCD, pessoa com deficiência. Quando a gente fala em benefícios do INSS, a gente tem ali benefícios específicos para pessoas portadoras de alguma deficiência. Então a gente tem tanto o BPC Loas, que é o benefício assistencial para pessoas baixa renda, que não têm renda própria e tem uma renda do grupo familiar de até 1/4 de salário mínimo. Esse benefício ele precisa ser provado a deficiência, no caso aqui que a gente está falando do monocular. Então você precisa ter o seu laudo do seu médico atualizado, informando a sua condição de monocular, os sintomas que você tem, as barreiras que você tem no seu dia a dia por conta dessa sua condição de deficiência. A gente também tem as aposentadorias do PCD, da pessoa com deficiência, que foram as únicas aposentadorias que não sofreram nenhuma alteração desde a reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência alterou praticamente todos os benefícios, só que os benefícios da pessoa com deficiência não foram alterados, eles permaneceram iguais. E até hoje é o melhor benefício do INSS, porque existe a melhor forma de cálculo comparada às outras aposentadorias, tá? Você se aposenta praticamente com valor integral. Infelizmente, a gente, na via administrativa, quando a gente pede o benefício com base no monocular, o INSS não tem considerado essa condição de deficiência, mesmo com essa legislação que já reconheceu que a pessoa que é monocular é considerada PCD. Só que para fins previdenciários, para recebimento de benefícios do INSS, nem sempre ele é considerado. E aí a gente vai ter que enquadrar esse deficiente, esse monocular, a depender do grau, né? Quando a gente fala numa aposentadoria, a aposentadoria do PCD, a gente tem dois tipos, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, basta você provar que você tem uma condição de PCD, de pessoa com deficiência, e independente do grau, ou seja, você não vai precisar ter ali um grau leve, moderado ou grave para que seja atestado que você é o PCD para você ter a sua aposentadoria do PCD. Então, você vai ter ali a necessidade de ter o seu tempo de contribuição e a sua idade. Qual é a diferença? Você vai se aposentar 5 anos mais cedo. A mulher se aposenta com 55 anos e o homem com 60 anos. Então, são 5 anos mais cedo. Você não precisa fazer prova de grau, basta você fazer a prova através da sua documentação médica que você é o portador de deficiência. Já para o BPC Loas, a gente também não fala em grau, mas a gente fala ali em preencher alguns requisitos, em somar algumas pontuações no momento da perícia médica e das perícias sociais que esse beneficiário passa, para que prove que, além dessa condição de monocular, ele tem outras questões ali que trazem impedimentos, trazem barreiras, que comparado aos demais, né, aos seus pares, essa pessoa ela tem uma condição de miserabilidade, essa condição de portador de uma deficiência que traz ali uma diferença social perante os demais. Então, ele também pode ter direito a receber o BPC Loas. Infelizmente, na prática, para fins de recebimento de BPC Loas, muitas vezes o INSS não tem considerado o monocular como deficiente, o que muitas vezes é um absurdo. Ele fala que, apesar dessa deficiência, ele não tem direito a receber o BPC Loas. Para a aposentadoria, acaba sendo uma questão mais fácil. Basta você provar a sua condição de deficiência para se aposentar por idade, ou se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, você vai passar pela perícia para aí sim tentar enquadrar a sua condição de monocular em leve, moderado ou grave. Pela experiência que a gente tem, muitas das vezes a INSS acaba considerando o monocular grau leve. Então, nesse grau leve, você tem uma redução de tempo de contribuição daquele tempo normal que uma pessoa sem a condição de PCD ela teria que preencher, tá? Então, quanto menor o seu grau, maior vai ser o tempo de contribuição que você vai preencher. Então, por exemplo, um homem que precisa preencher 35 anos de tempo de contribuição, se ele for enquadrado como um PCD monocular grau leve, ele vai ter que preencher 33 anos, ele tem um redutor.
Então, se for muito grave, ele vai precisar preencher menos tempo de contribuição. Mas saiba que, mesmo sendo indeferido na via administrativa, muitas das vezes, a gente consegue sim, na via judicial, brigar pela condição de monocular, principalmente no benefício de BPC-LOAS, né, que é onde o INSS ultimamente tem negado bastante. É preciso que você tenha a sua documentação médica, o seu laudo. O seu laudo ele precisa trazer os sintomas ali que você tem ali no seu dia a dia, com todas as condições que você tem do seu dia a dia, da sua moradia, do seu ambiente, da sua vida social, que essa condição de PCD atrapalha ali no seu dia a dia.